São Bernardo do Campo foi escolhida a cidade que irá receber a fábrica dos caças suecos Gripen, comprados pela FAB. 150 milhões de dólares serão investidos na cidade para produzir as estruturas do avião militar. 80% do Gripen serão produzidos no Brasil, que comprou 36 aeronaves. Mas no Senado Federal, a Comissão de Relações Exteriores quer mais explicações do governo sobre a compra dos caças suecos. Os senadores também querem informações sobre o financiamento brasileiro para a construção do Porto de Mariel, em Cuba. O semestre legislativo promete ser bem agitado. A Comissão de Relações Exteriores, que é também responsável pela Defesa Nacional, quer saber mais detalhes sobre a compra dos 36 caças suecos Saab Gripen NG. O Brasil irá gastar 4 bilhões e meio de dólares pelas aeronaves até 2023. Para isso, decidiu convidar o ministro da Defesa, Celso Amorim. Vamos discutir projetos como o FX2, as razões e os fundamentos que levaram o governo brasileiro a fazer a opção pelo jato Gripen NG da companhia sueca Saab, em detrimento da Dassault e da Boeing. Por que o governo brasileiro fez essa opção? A construção e principalmente o financiamento pelo Brasil do Porto de Mariel, em Cuba, é outro ponto sensível que a comissão deverá se debruçar. O convidado a falar à comissão é o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Como a data ainda não foi definida, é possível que quem compareça seja o sucessor de Fernando Pimentel, que deixará o ministério para concorrer às eleições em Minas Gerais. Os partidos de oposição ao governo querem saber por que financiamentos do BNDES destinados à exportação de bens e serviços de empresas brasileiras foram usados na construção do porto cubano. As explicações já foram requeridas, o governo as forneceu sem consistência, de forma insuficiente. A Constituição exige transparência e publicidade dos atos públicos e não há razão nenhuma para que o governo brasileiro conceda empréstimo a um país, qualquer que seja ele, especialmente de ditaduras, se esse empréstimo for secreto. O Porto de Mariel é importante para aumentar a inserção caribenha do Brasil. Evidentemente, o Brasil tem uma inserção maior no nosso entorno regional, que é a América do Sul. O Brasil tem, historicamente, uma inserção menor na América Central e também no Caribe. O Porto de Mariel, que é um porto que oferece uma série de vantagens fiscais, mais ou menos no modelo das zonas de processamento e exportação ZPA no Brasil, permitirá uma maior presença comercial do Brasil, não só em Cuba, mas em toda a região. Do México e de toda a América Latina, para que terminemos de vez com mais de 50 anos de bloqueio econômico dos Estados Unidos em relação a Cuba, que isso termine. Da cadeia para o Mercosul. Roupas fabricadas por detentos do presídio de São Sebastião do Paraíso, no sul de Minas Gerais, estão sendo exportadas para a Argentina, Uruguai e Chile. A fábrica emprega 30 detentos que produzem 180 peças por dia. Além do salário, para cada 3 dias de trabalho, os detentos podem reduzir 1 dia de pena. O ano que passou não foi dos melhores para a economia brasileira. O PIB foi modesto e a balança comercial bem tímida. E 2014 promete ser um ano difícil. Copa do Mundo, eleições gerais, crise financeira internacional, dólar em alta. Como deve ser a postura do Brasil na política externa? A economia no ano da Copa é o tema de hoje do Dossiê Diplomático. Copa do Mundo sempre foi sinônimo de festa para o brasileiro, apaixonado por futebol. Mas o movimento das ruas fez essa ideia mudar e é difícil definir como será o clima dos jogos no Brasil. Essa indefinição também está presente na política externa brasileira em 2014. A economia dá sinais de que vai exigir atenção redobrada.
Em 2013, a balança comercial brasileira teve uma queda de 86,8% em relação a 2012. E já neste janeiro, o saldo comercial registrou déficit de 4 bilhões e 57 milhões de dólares. A balança comercial de 2014 é bastante desafiadora o cenário. Em 2013 tivemos uma balança em equilíbrio depois de muitos anos com um saldo comercial bem favorável. As perspectivas para esse ano, apesar dos problemas que nós identificamos no ano passado, são positivas. Nós não fazemos previsão de números, mas acreditamos que terminaremos com um saldo talvez um pouco melhor que o do ano passado. A leitura de alguns senadores é que para conseguir equilíbrio da economia em 2014, vai depender das escolhas do governo na negociação com os variados blocos econômicos existentes. O maior problema que vai demorar muito a resolver é a opção brasileira de como não virar as costas à América Latina e, ao mesmo tempo, não ficar de fora dos novos blocos comerciais. O bloco do Pacífico, no qual está, obviamente, Equador, Peru, Chile, e que nós estamos de fora. Esses três países, juntos com os países asiáticos, que formam parte do Pacífico, inclusive Estados Unidos e Canadá, e a nossa relação com o bloco europeu, diretamente, e essa incrível ameaça que pode surgir do bloco Estados Unidos-Europa, ou seja, o bloco do Atlântico Norte. O Mercosul, com a incorporação da Venezuela, tornou-se um bloco mais robusto e a nossa expectativa é de incorporar também outros países, como é a situação da Bolívia, que está vindo. Esse é o desafio nosso. Como não virar as costas para a América Latina, o que nos traria prejuízo e nos descaracterizaria a alma brasileira, mas ao mesmo tempo não ficamos de fora dos grandes fluxos comerciais do mundo inteiro, que estão se formando e que nós não estamos muito atentos a eles. O Brasil hoje está em uma condição excepcional de, ao mesmo tempo, combinar um ótimo relacionamento com os países vizinhos do Mercosul e da América Latina e do Caribe, mas também realizar ações para que tenhamos um melhor desenvolvimento do comércio internacional com os países desenvolvidos, seja da União Europeia, dos Estados Unidos, do Canadá, mas integrando sempre a América Latina e o Mercosul. O Brasil não pode ficar apegado ao bolivarianismo em que está metido dentro do Mercosul, com as dificuldades da Argentina, que são flagrantes e que nos criam dificuldades em matéria de exportações, Venezuela, Equador, enfim, Bolívia, que são contenciosos negativos para o Brasil, e tem que dar mais atenção aos blocos que são compradores e com quem nós temos que ter relações diplomáticas favoráveis, União Europeia e Estados Unidos. Nosso compromisso com a integração regional no Mercosul e na América do Sul permanece em primeiro plano. O comércio intrabloco multiplicou-se mais de 10 vezes em 2 décadas, saltando de 5,1 bilhões de dólares em 1991 para 58,2 bilhões em 2012. É importante conciliar, combinar o desenvolvimento econômico e do comércio internacional com todas as possibilidades, mas levando em consideração que o desenvolvimento dos mercados do Mercosul é algo muito relevante. É óbvio que o Brasil sozinho não determina os rumos econômicos do mundo. Precisamos ter uma visão de cada vez maior integração das 3 Américas. Do ponto de vista econômico, não haverá, na minha opinião, esse ano, grandes evoluções. Na estratégia do Itamaraty, a integração na América do Sul continua em primeiro plano para a política externa brasileira. O acordo entre o Mercosul e a União Europeia promete ser um bom teste de negociação. A expectativa é de que ele tivesse sido fechado no ano passado.
mas ainda depende de uma reunião de cúpula do bloco sul-americano e de mais algumas conversas para vencer o protecionismo europeu. Houve muita reticência, especialmente por parte de setores da indústria brasileira. E eu devo dizer que, hoje em dia, essas resistências não só foram vencidas, como, ao contrário, há muito interesse de setores industriais brasileiros nesse acordo. Os países do Mercosul são fortes produtores de bens agrícolas, bens primários e podem afetar a produção dos europeus. Em contrapartida, os europeus são competitivos nos bens industriais, nos bens manufaturados, que podem afetar os países do Mercosul. Então, esse é o equilíbrio, essa é a linha tênue de um acordo dessa envergadura. Tanto o Brasil quanto a Argentina, Uruguai e Paraguai estamos firmemente engajados nesse acordo. A maior novidade do ano no Brasil, por enquanto, é a Copa do Mundo. Mesmo com os protestos que tomaram as ruas, a expectativa é de que ela ajude a trazer mais dólares para o país e movimente o turismo. A Copa do Mundo acontecendo aqui, nas vésperas de uma Olimpíada também sediada no Brasil, vão destacar ainda mais o Brasil no cenário internacional. O Brasil tem que tomar medidas para reverter essa fuga de dólares através de viagens ao exterior, de uma forma massiva, e aproveitar esse período da Copa do Mundo para ver se faz essa reversão e se o Brasil, ao invés de exteriorizar, interioriza dólares para fomentar, inclusive, o crescimento da indústria. Um grande evento como a Copa atrai muito turista e isso traz um impacto positivo para a balança de serviços, que o Brasil tem um déficit estrutural nela. Então, você colocando o Brasil em evidência no mundo, você traz mais turistas que vão gastar mais. A Espanha tem 48 milhões de habitantes e no último ano, recebeu 63 milhões de turistas. E nós, com 201 milhões de habitantes, temos recebido cerca de 3 milhões de turistas. Ora, a realização da Copa significa uma oportunidade muito positiva para que tenhamos o desenvolvimento do turismo em maior escala. Eu acho que vai fortalecer muito o turismo. Agora, mexer com o cenário econômico internacional, eu não creio. Comércio à parte, tem um papel que o Brasil exerce no mundo que nada abala. É a promoção da paz e a resolução de conflitos. Nós somos um dos 12 países que mantém relações diplomáticas com todas as nações do planeta. E aí, o Mundial de Futebol deste ano e os outros eventos esportivos que o Brasil vai sediar, como as Olimpíadas e as Paralimpíadas, são mais uma oportunidade de mostrar a vocação para a amizade. Os mega-eventos esportivos devem ter um efeito multifacético no Brasil e na sociedade brasileira. Inclusive, devem ser um poderoso aliado para uma conscientização internacional cada vez maior no combate à discriminação racial, étnica, de gênero, enfim, qualquer tipo de discriminação, e ser um poderoso instrumento de promoção da paz, do diálogo e da cooperação com vistas ao desenvolvimento e à inclusão social. O Brasil, que já cumpre um papel muito importante no processo de integração, de consolidação dos blocos econômicos, no processo de paz. O Brasil é um país muito respeitado no âmbito internacional. E creio que, apesar de todos esses eventos, da sucessão, das eleições gerais que teremos, a gente vai conseguir avançar muito. O Brasil está numa condição formidável, inclusive para colaborar com a paz no Oriente Médio. O Brasil foi partícipe dos entendimentos para que o Irã tenha hoje um melhor diálogo com os Estados Unidos, a Rússia, assim como também que haja passos para o desenvolvimento
mais democrático e para a pacificação da Síria. As boas relações com os vizinhos e o amor pela Copa permite até a descontração no mundo da diplomacia, sempre tão formal. Vamos ver o que passa. Não sei, todo mundo pode sonhar. No próximo bloco, uma entrevista sobre a atuação da Confederação Parlamentar das Américas. A gente volta em um minuto.